Imaginemos um mestre zen japonês. Um homem do campo, né, que cresceu na roça, completamente analfabeto. Um cenário bem rústico. Exato. E esse homem atingiu o ápice da iluminação espiritual sem nunca, mas assim, nunca mesmo, em toda a vida dele ter ouvido falar de outras religiões. Nenhuma outra tradição, tipo, zero contato. Zero. Aí, um belo dia, alguém senta na frente dele, abre uma Bíblia e lê uma passagem em voz alta. Nossa. E a reação desse mestre a um texto que ele nem sabia que existia, sabe, muda completamente a forma como a gente entende o que é a verdadeira sabedoria. É um choque de mundos, né? Totalmente. E é exatamente esse cenário de quebra de fronteiras que serve de base para a nossa análise aprofundada de hoje. Que é um tema fascinante, aliás. Com certeza. Nós vamos investigar como grandes mestres do budismo zen e o próprio Dalai Lama se debruçaram sobre os textos do Novo Testamento cristão. É um cruzamento de caminhos extraordinário. E o que torna essa interseção tão rica não é a teologia em si, sabe? Não. Não. É o comportamento humano por trás dela. É observar como mentes altamente treinadas reagem ao se depararem com o diferente, com o que é totalmente alheio a eles. E vale ressaltar que a nossa missão com este mergulho profundo não é fazer um debate religioso. Jeito nenhum. Longe disso. O objetivo é extrair o que essa troca improvável nos ensina sobre, quebrar barreiras dogmáticas para absorver conhecimento puro. Venha esse conhecimento de onde vier, né? Exatamente. E para estruturar essa nossa jornada, nós temos em mãos dois materiais muito ricos. O primeiro é um relato autobiográfico da década de 50, lá no Japão. O livro do Van der Wettering. Exato. Esse mesmo. Chama The Empty Mirror. O autor é o John William Van der Wettering. E o segundo material são os registros de um evento histórico de 1994. O seminário The Good Heart. E isso, que foi focado nas análises textuais que o Dalai Lama fez. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para começar, tem uma questão de contexto que a gente não pode deixar passar batida de jeito nenhum. Claro, cenário da época. Pois é. Por que mestres zen no Japão do século XX decidiriam abrir a Bíblia cristã com tanta seriedade? Parece meio fora do comum. Muito. Não parece ser o tipo de leitura casual de domingo no monastério, né? E olha, não era casual de forma alguma. Para a gente entender esse porquê, precisamos olhar para a mecânica social do Japão naquela época. Pós-guerra, né? Exato. O país passava por transformações profundas no pós-guerra. A sociedade estava lidando com traumas imensos, um esforço de reconstrução. Uma necessidade latente de amparo mesmo. Perfeito. E os mestres zen, cujas tradições frequentemente focavam muito no isolamento meditativo, na busca interna. Aquela coisa de ficar na montanha. Isso. Eles começaram a ler o Novo Testamento não por uma mera curiosidade acadêmica, sabe? Foi por uma necessidade muito prática. Prática como? É que eles observavam que as instituições cristãs, que estavam ganhando espaço lá no Japão, possuíam uma infraestrutura muito robusta de caridade. Ah, entendi. Hospitais, assistência aos pobres, orfanatos. Então o interesse deles era quase pragmático. Totalmente pragmático. Eles queriam entender, na verdade, o mecanismo do engajamento social. Exatamente. Havia um desejo muito genuíno de aprender, a partir daquele texto que era estrangeiro para eles, como o budismo poderia se tornar mais ativo. Mais engajado com a dor imediata do mundo ali fora, né? Isso. Eles buscavam ferramentas de ação. Queriam entender como aquela outra tradição conseguia organizar a compaixão em larga escala. E transformar isso num impacto social palpável. Perfeitamente. Nossa, essa postura já desmonta totalmente aquela imagem estereotipada que a gente tem do sábio que vive isolado na caverna, ignorando o resto do mundo. Sim, quebra aquele mito do monge distante. E essa abertura nos leva direto para a experiência do John William Van der Wettering, lá em Kyoto, nos anos 50. É uma história excelente. É muito boa. Pra quem não sabe, ele era um romancista holandês que, deixou tudo pra trás na Europa e foi viver como aprendiz no monastério zen. Uma mudança de vida radical. Demais. E o relato dele em The Empty Mirror funciona como um estudo de caso perfeito sobre como diferentes níveis de maturidade lidam com informações concorrentes. O que salta aos olhos nessa narrativa dele é o contraste brutal, sabe? Entre ele e o mestre. Exato. Entre a visão que ele,
como aluno novato, tinha do mundo e a visão que o mestre dele demonstrava. É uma aula sobre a psicologia do aprendizado. É muito louco porque a atitude do autor chega a ser quase cômica quando a gente lê hoje em dia. E era bem radical, né? Muito. Ele confessa no livro que naquela época estava numa fase de fervor absoluto. Ele tinha se convencido com todas as forças de que o budismo era o único caminho correto para a humanidade. A velha arrogância do recém-chegado. Sim, a lógica interna dele operava de forma totalmente binária. Se a filosofia que ele escolheu estava certa, então todos os outros sistemas de crença do planeta teriam que estar errados. Não tinha meio termo para ele. Nenhum. E ele mirava o desdém dele especificamente nos cristãos. Ele rejeitava visceralmente conceitos como céu e inferno. Aquela ideia de um Deus pessoal também. Isso, e toda a estrutura de crime e castigo do Ocidente ele achava um absurdo. O que é fascinante aqui é a neurociência e a psicologia por trás dessa arrogância do iniciante. Explica mais sobre isso. Quando uma pessoa começa a aprender um sistema muito complexo, seja uma filosofia nova, um idioma ou até uma teoria científica, o cérebro gasta uma quantidade massiva de energia. Para construir essa nova visão de mundo, né? Exatamente. E essa nova identidade intelectual é muito frágil no começo. Ah, claro. Faz sentido. Portanto, a rigidez e a rejeição agressiva de ideias externas funcionam como um mecanismo de defesa puro e simples. Um novato precisa construir muralhas altíssimas. Para proteger aquele conhecimento incipiente de qualquer coisa que possa ameaçá-lo. Isso mesmo. Sabe do que eu lembrei agora? É a velha síndrome do fã recém-chegado a um nicho musical. Boa comparação. Como assim? Tipo, a pessoa descobre um subgênero muito específico do heavy metal ou, sei lá, de jazz e de repente passa a abominar qualquer outra coisa. Ah, com certeza. Vira o fiscal do gênero. Exato. Afirma que tudo fora daquela pequena bolha é um lixo superficial. Mas quando a gente procura entrevistas com os grandes mestres, com as lendas do rock, Aqueles que criaram o gênero. esses caras escutam de tudo. Escutam música folclórica, música clássica, pop, eles absorvem a estrutura musical independente do rótulo. É a maestria verdadeira. A pessoa não tem medo de outras influências. Pois é, e essa necessidade de proteção do novato fica muito clara quando Wande Wetering vai para as ruas de Kyoto. Ele conta no livro sobre o encontro que teve com um padre jesuíta. Ah, sim. O momento que expõe perfeitamente essas tais muralhas defensivas que a gente falou. Demais. O padre era um homem celibatário que morava lá no mesmo bairro do monastério. E, na cabeça do Wande Wetering, o padre era essencialmente um palhaço. Que prepotência. Muita. Ele olhava para o jesuíta e enxergava apenas uma alma muito perdida, alguém que estava, tipo, se sacrificando pelas razões erradas, baseado num livro que ele, o novato, considerava ultrapassado. Só que aí a gente tem a grande reviravolta do relato, né? Sim. A atitude da liderança do monastério, os outros monges, os mais experientes, e principalmente o grande mestre zen do monastério, tinham uma visão diametralmente oposta. Totalmente diferente. Para eles, aquele mesmo jesuíta ocidental era considerado um homem santo. Olha o contraste. Pois é, quando o padre visitava o templo, ele não ficava lá aguardando na sala de espera, não. Ele era recebido com as maiores honrarias pelo próprio mestre. Lá nos aposentos privados, né? Exatamente. Tratado como um igual. E aqui nós vemos a dissolução daquele mecanismo de defesa que mencionamos antes. A verdadeira expertise não se sente ameaçada. É a autoconfiança de quem sabe o que faz. Exato. O mestre Zen possui raízes tão profundas e inabaláveis na sua própria prática que ele não precisa desqualificar o outro para se sentir seguro. Faz todo o sentido. Ele consegue olhar para o jesuíta e, em vez de ver o vocabulário teológico diferente ou reparar nas roupas ocidentais, ele reconhece o quê? A dedicação. A disciplina, a busca pelo transcendente, né? Perfeito. A maestria filtra o ruído e foca na substância. Sabe, essa capacidade de separar a embalagem cultural da substância nos leva a um dos relatos mais marcantes que a gente encontrou para montar essa pauta. É a história do norte do Japão. Essa mesma. Nós precisamos sair dessa atmosfera intelectual e urbana de Kyoto e ir lá para o extremo norte, na ilha de Hokkaido. Um cenário completamente diferente. Muito. O cenário agora é um monastério zen, bem pequeno, bem rústico mesmo,
isolado no meio da neve. É um ambiente onde a filosofia é muito menos teórica. Ela é focada na sobrevivência diária e na intuição direta. Sim. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O mestre desse monastério, lá em Hokkaido, tinha uma origem super humilde. Filho de camponeses. Exato, filho de fazendeiros. Ele foi levado para o templo quando ainda era só uma criancinha. E o detalhe crucial dessa história é que esse mestre era completamente analfabeto. Não sabia ler nada. Uma única palavra sequer. Toda a iluminação dele, todo o desenvolvimento intelectual incrível que ele tinha, veio através da meditação profunda e do estudo de koans. E acho que vale a pena a gente explicar rapidinho a mecânica do koan, para quem nos ouve entender a mente desse mestre. Por favor, explica. Um koan é uma espécie de charada meditativa. Sabe aquela famosa pergunta, qual é o som de uma única mão batendo palmas? Ah, sim, clássica. Então, o objetivo do koan não é encontrar uma resposta lógica ou racional. O objetivo é causar um curto-circuito no pensamento analítico do aluno. Tipo, bugar a mente da pessoa. Basicamente isso, forçar o praticante a ter uma apreensão direta da realidade, sem ficar usando conceitos pré-fabricados. Entendi. E isso cria uma mente altamente afiada, uma mente treinada para reconhecer a verdade nua e crua, sem depender da linguagem escrita ou de teorias. Nossa. E a imersão dele nesse método foi tão absoluta que, como a gente falou no começo, ele vivia num vácuo histórico. Sim, isolado do mundo. Ele mal tinha consciência de que existiam outras tradições espirituais no planeta. Até que, um dia, ele escutou alguns dos próprios monges dele lá discutindo sobre o cristianismo. Aquele choque com o mundo externo chegando. Isso. E entre esses monges novatos, havia um jovem que tinha estudado na prestigiosa Universidade de Tóquio. O contraste já começa aí, né? O monge acadêmico e o mestre analfabeto. Sim, isso já prepara o terreno para uma troca notável. O mestre analfabeto, movido por uma curiosidade muito genuína, vira para o monge universitário e pede para ele explicar o que é essa tal religião cristã. E o que o monge responde? O monge de Tóquio age com bastante humildade. Ele diz que não sabe explicar com precisão, mas se oferece para ir até a cidade e trazer o livro central daquela crença. A Bíblia. Isso. O mestre concorda. Aí o monge faz a viagem, retorna com uma edição da Bíblia e coloca o livro ali diante do mestre. Imagina a cena. Pois é, o mestre olha para aquele objeto e diz algo super pragmático. Ele fala, olha, esse é um livro grosso e eu não sei ler, mas você pode ler um trecho para mim? Pragmatismo puro. E o monge folheia as páginas e decide ler o famoso Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus. Foi essa a escolha dele, que é uma escolha fascinante se a gente pensar bem, porque é o cerne da ética e do comportamento cristão. Foca na compaixão, na mansidão, no amor aos inimigos. Sem entrar na parte dogmática ainda. Exato. Sem os dogmas de ressurreição e teologia complexa. É a prática ali. E à medida que o monge vai lendo as passagens em voz alta, o mestre analfabeto fica visivelmente tocado. Ele começa a murmurar repetidas vezes, tipo, isso é lindo, isso é muito lindo. Nossa. Sim, e quando a leitura do sermão termina, um silêncio denso toma conta da sala. Um silêncio prolongado, tão profundo que o monge de Tóquio percebe que a leitura não é mais necessária. Ele entende o recado não verbal. Exato. Ele fecha a Bíblia, cruza as pernas na posição de lótus e entra em meditação profunda junto com o professor dele. E depois de muito tempo absorvendo aquilo, o mestre quebra o silêncio. E a conclusão dele é de arrepiar. Muito. Ele diz assim, não sei quem escreveu isso, mas quem quer que tenha sido era um Buda ou um Bodhisattva. O que você leu aí é a essência exata de tudo que tenho tentado ensinar a você aqui neste templo. Olha, para compreendermos o peso absurdo dessa afirmação, nós precisamos definir o termo que ele usou. Bodhisattva. Isso. No budismo, um bodhisattva é um ser que já alcançou a sabedoria suprema. Ele já tem o direito de entrar no nirvana, mas ele escolhe atrasar a própria iluminação final. Ele volta para o mundo, né? Exato. Ele retorna ou permanece no mundo material só para ajudar os outros seres a se libertarem do sofrimento. Caramba! Então, ao chamar o autor do Sermão da Montanha de Bodhisattva, o mestre está dando o mais alto grau de reconhecimento espiritual que a tradição dele permite.
Ele reconheceu ali a pura compaixão em ação. É um momento de clareza, assim, avassaladora. Totalmente. Ele ignorou por completo a origem geográfica do texto. Não perguntou em que idioma foi escrito originalmente, quem era a instituição que guardava aquilo. Não quis saber das cruzadas, dos cismas, da história política. Nada disso importava, ele foi direto para o que a gente pode chamar de código-fonte da mensagem, Gostei dessa expressão, código-fonte. né? O que nos leva a uma questão bem crítica sobre como a gente lida com a informação hoje em dia. É verdade. É super comum virmos ideias excelentes sendo descartadas só porque vieram da bolha errada, sabe? Ou de um autor com o qual a gente não concorda em outros aspectos. O famoso cancelamento das ideias. Isso. Mas o mestre provou que é possível separar a eficácia da sabedoria pura do veículo que transporta essa sabedoria. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo sobre a aquisição de conhecimento humano, o que vemos é o triunfo do pragmatismo extremo. Como assim? O mestre validou o texto pelo efeito que ele causa no comportamento das pessoas. É como se ele estivesse avaliando uma ferramenta, entende? Se a lâmina é bem afiada e corta perfeitamente o que precisa ser cortado, pouco importa o carimbo da fábrica que forjou essa lâmina. Nossa, excelente metáfora. A verdade prática, ela se sustenta sozinha. Mas aí, olha, aqui surge um problema muito prático para a nossa discussão. Qual? É fácil e até bem inspirador para um mestre super intuitivo, isolado nas neves das montanhas, validar uma religião estrangeira só por pura ressonância de ideias. Certo. Mas como essa mesma abertura funciona lá no rigor acadêmico, na teologia estruturada, na diplomacia global? É um nível de complexidade bem maior, de fato. Muito maior. Então, para entender como aplicar isso em alta complexidade, a gente precisa sair da intuição rústica lá de Hokkaido. E ir para o método sofisticado do Dalai Lama. Exatamente ele. Em 1994, durante aquele seminário John Main, o Dalai Lama foi convidado a fazer comentários bem extensos sobre passagens escolhidas a dedo do Novo Testamento. E aquilo foi um marco histórico. Porque o objetivo ali não era só trocar aquelas gentilezas diplomáticas protocolares. Tipo, só tirar foto apertando as mãos. Isso, não era só isso. A ideia era investigar como duas tradições textuais gigantescas poderiam de fato conversar, sem que nenhuma perdesse a própria identidade no processo. E o nível de análise que o Dalai Lama aplica é de cair o queixo. Vamos pegar, por exemplo, a abordagem dele para o Evangelho de Marcos, no capítulo 4. A parábola do semeador e do grão de mostarda. Essa mesma. O texto bíblico diz algo muito peculiar ali. Afirma que Jesus falava às multidões usando parábolas na medida em que aquele público conseguia compreender. Certo, ajustando a mensagem. Só que, quando ele estava apenas com seus discípulos, nos bastidores, digamos assim, aí ele explicava o significado profundo de tudo sem usar metáforas. E o Dalai Lama, ao ler isso, ele imediatamente reconhece uma mecânica de ensino ali. E ele traz um conceito tibetano chamado Mengag PQ. Como é? Mengag PQ. Esse conceito é a chave para a gente entender a transmissão do conhecimento em sistemas antigos. Literalmente significa transmitir a essência mais profunda e poderosa de um ensinamento apenas a poucos selecionados. E ele detalha isso usando duas categorias de ensino, né? Sim, ele divide em dois. A primeira é Tsugshi, que significa a exposição pública, mais aberta às massas, com mensagens mais palatáveis, mais acessíveis. Isso. E a segunda é Lobshi. Que representa os ensinamentos altamente complexos, né? Focados na profundidade, mas dados apenas a alunos que já estão preparados. E é crucial que quem nos escuta entenda o porquê dessa divisão existir. Não se trata de elitismo, sabe? Ou de esconder segredos por ganância de poder. Então é o quê? Trata-se de pura responsabilidade pedagógica. Conhecimentos que são muito complexos, quando entregues a uma mente que ainda não tem a base moral ou psicológica para processá-los, podem ser extremamente perigosos. Sério. Tem um exemplo? Claro. Imagina se um mestre ensina de forma prematura a um novato imaturo que, aspas, toda a realidade é uma ilusão. Ixi. Pois é. Esse novato pode interpretar isso como uma licença para a irresponsabilidade moral, ou pode cair num niilismo profundo, tipo, se nada é real, nada importa. Ah, entendi. Vira um caos. Exato.
Portanto, usa-se o Tzu-Chi, que é o ensino público em parábolas, para instilar princípios éticos básicos primeiro. Só quando o aluno demonstra maturidade real, o mestre utiliza o Lobi-Chi, Para revelar aquelas camadas filosóficas mais densas. prevenindo que a verdade se torne um dogma destrutivo. Perfeitamente. Olha, entender essa mecânica de proteção do conhecimento faz todo sentido agora. E o Dalai Lama ainda vai além disso. Ele analisa a própria metáfora da semente, aquela que cai em diferentes tipos de solo. A semente do semeador. A semente só brota e cresce bem dependendo da fertilidade do terreno onde ela cai. E aí o Dalai Lama traça um paralelo formidável com a doutrina budista da natureza búdica. Como ele faz essa conexão? Segundo ele, a semente da iluminação está presente em todos os seres de forma universal. Assim como o sol no Evangelho de Mateus, né? Que o texto diz que nasce tanto sobre os bons quanto sobre os maus. Faz todo sentido. A universalidade da oferta. Exato. Contudo, o grau em que essa iluminação consegue florescer de verdade depende inteiramente da disposição mental de cada um. Depende do solo de cada indivíduo. É uma síntese brilhante. O sol não escolhe quem vai iluminar, mas a planta escolhe o quanto vai crescer. Nossa, muito boa essa frase. Mas assim, então, o que tudo isso significa na prática? Porque, assumindo o papel de advogado do diabo por um momento aqui, Pode assumir. é preciso questionar a validade desse método dele. Espera aí, o Dalai Lama não está dizendo que o budismo e o cristianismo são essencialmente a mesma coisa, com nomes diferentes? É uma crítica comum. Fica a impressão de que ele só pegou os próprios óculos tibetanos dele e projetou os conceitos que ele já conhecia nas escrituras alheias. Ele não está simplesmente forçando a barra para ficar diplomático? Olha, esse é o questionamento mais crítico que se pode fazer sobre esse encontro. E a resposta nos leva direto para o núcleo da genialidade analítica dele. Então ele não está projetando. Não, ele não está apenas projetando. Para compreender a abordagem do Dalai Lama, a gente tem que olhar para a forma como o próprio budismo lida com as suas escrituras internas. Como assim internas? Ao longo dos séculos, a literatura budista acumulou uma diversidade tão vasta de ensinamentos que, para um observador externo, muitos textos parecem anular uns aos outros. Eles se contradizem? Aparentemente, sim. Disse que até que o próprio Buda ensinou doutrinas bem diferentes em épocas diferentes da vida dele. Mas por que ele faria uma coisa dessas? Não confunde. Aí é que está o pulo do gato. No budismo, utiliza-se um conceito chamado meios hábeis. Em sânscrito é upaya. Upaya, certo. É a ideia de que o mestre atua exatamente como um médico. Ele não prescreve o mesmo remédio para todas as doenças. Claro, o remédio muda porque o paciente muda, né? Exatamente. Ensinamentos que parecem contraditórios foram, na verdade, formulados especificamente para se encaixar nas diferentes necessidades psicológicas e limitações de quem estava ouvindo naquele momento específico. Ah, entendi. É algo adaptável? Muito adaptável. O remédio para o apego excessivo não pode ser o mesmo remédio para um niilismo crônico. Essa multiplicidade de curas criou um sistema imunológico dentro do budismo contra o dogmatismo inflexível. Sensacional. Dessa forma, quando Dalai Lama analisa o Novo Testamento, ele apenas estende essa mesma tecnologia de adaptabilidade para fora da tradição dele. Ele distingue o assunto da escritura, né, as palavras na página, da intenção pragmática do orador de curar quem está ouvindo. Perfeito. É isso que permite que ele admire tão profundamente os evangelhos sem sentir a menor necessidade de refutar o texto ou de converter ninguém. E sabe que essa visão cirúrgica de respeitar a intenção, sem tentar converter o outro, nos fornece a ponte perfeita para o alerta mais vital que surge nessas fontes. O alerta sobre a homogeneização. Sim, porque diante de tanta convergência linda, de tantos paralelos belíssimos, é extremamente sedutor escorregar para aquela conclusão fácil, sabe? De que, no fundo, todas as crenças são a mesma coisa. É uma armadilha tentadora. E é o próprio Dalai Lama quem adverte, duramente até, contra essa ideia perigosa de se criar uma espécie de religião universal. Isso levanta uma questão importante. É um freio de mão que ele puxa com muita força e a filosofia por trás desse freio é essencial para o pensamento crítico moderno.
Para ilustrar esse perigo, o material relata uma discussão muito profunda entre o Dalai Lama e o padre Lawrence, onde eles debateram as diversas visões cristãs sobre Deus. Foi um debate teológico de altíssimo nível. Foi. E durante essa conversa, eles afastaram aquela imagem folclórica da divindade, sabe? Aquela figura paternal, distante, de barba branca, centrada numa nuvem no céu. Sim, a visão mais popular. Isso. E focaram numa compreensão mística cristã. Nessa visão mística, Deus é interpretado como o terreno do ser, o ground of being. É muito importante elucidar o que esse conceito significa. O terreno do ser não é uma pessoa agindo no universo, é a própria matriz fundamental da realidade. É a essência infinita, né? Exato, uma essência amorfa de onde toda consciência e matéria brotam. É uma força permeada por uma compaixão intrínseca. E essa formulação filosófica se aproxima extraordinariamente do pensamento hindu de Brahman. Ou daquela compreensão budista da vacuidade luminosa. O paralelo é mesmo de arrepiar. É incrível. Mas, logo após constatar essa harmonia espetacular, o Dalai Lama faz a grande advertência dele. Ele alerta que a busca por pontos de contato não pode se transformar num nivelamento inconsciente. Não podemos apagar as linhas. Ele diz que se começarmos a reduzir conceitos que são profundamente enraizados nas suas culturas apenas aos seus denominadores comuns mais vagos, corremos um risco enorme. O risco de não sobrar nada distinto no final das contas. Exato. O perigo de enrolar tudo numa grande entidade amorfa, onde nenhuma tradição possui contornos nítidos. Ele até cita uma expressão tibetana fantástica para ilustrar isso. Qual é? Ele diz assim: uma pessoa inteligente consegue fazer qualquer coisa soar plausível. Nossa. Um tapa na cara de quem adora relativizar tudo. Totalmente. Ou seja, se o seu objetivo for apenas encontrar semelhanças, a mente humana é engenhosa o suficiente para fabricar conexões vazias, forçando peças de quebra-cabeça que não se encaixam de verdade, deixando bem claro que ele não defende a criação de uma religião universal. E isso é muito profundo. O nosso cérebro é uma máquina de buscar padrões, né? A gente acha conexão até em mancha na parede. É isso mesmo. E isso nos leva a refletir sobre como nós processamos informação na nossa era contemporânea. Nós somos inundados por excesso de dados e tentativas o tempo todo de homogeneizar discursos. Tudo vira a mesma coisa no feed das redes sociais. Pois é. O argumento do Dalai Lama é uma defesa apaixonada da multiplicidade. A importância de ter o pensamento crítico aguçado. Preservar diferenças em vez de apagar. Exato. Cada tradição, seja científica ou espiritual, desenvolveu ferramentas precisas ao longo de milênios para lidar com as idiosincrasias do sofrimento. Se, em nome de uma paz teórica, a gente misturar tudo num mesmo recipiente, destruímos a eficácia das ferramentas. Viram ferramentas genéricas que não consertam mais nada. Como misturar todas as cores vibrantes numa paleta de pintura? O resultado não é um arco-íris brilhante. O resultado é só uma poça cinza feia e monótona. O pensamento crítico exige manter o rigor das distinções. Até mesmo para que possamos admirar de verdade as conexões autênticas, né? Com certeza. Bom, que jornada formidável nós percorremos através desses textos na nossa análise de hoje. Nós iniciamos observando a arrogância do novato lá na década de 50, lembra? Que precisava construir muralhas rígidas e invalidar o outro para sentir que a própria escolha tinha valor. Uma defesa imatura. Em seguida, testemunhamos a intuição pura do mestre analfabeto nas neves do norte do Japão, capaz de ignorar completamente a embalagem cultural e absorver a essência da sabedoria pura, sem precisar rotulá-la. O pragmatismo direto. E, por fim, chegamos à mente afiada e acadêmica do Dalai Lama, que nos ensina essa habilidade rara de conectar ideias complexas, mantendo o pensamento crítico e a identidade intacta. No fim das contas, um roteiro sobre o amadurecimento cognitivo para todos nós. Demonstra como o ser humano pode transitar daquela defensiva cega para assimilação pragmática. Alcançando a capacidade de integração sem perder quem nós somos. E a aplicação de todo esse raciocínio para a rotina de quem escuta a gente é imensa. Em todas as áreas, eu diria. Sim. O verdadeiro aprendizado, seja nos negócios, no ambiente de trabalho, na ciência
ou na nossa vida pessoal, não ocorre quando a gente se tranca em nossas fortalezas, ouvindo apenas aquelas vozes que confirmam as nossas certezas prévias. É preciso sair da câmara de eco, no que falamos. Exato. A evolução autêntica requer o atrito das distinções, requer a capacidade de explorar pontos de vista opostos e absorver novos conceitos, sem a urgência de convertê-los ao nosso gosto, ou de diluir a nossa própria essência no processo. Trata-se de ter a coragem de entrar na biblioteca de quem pensa radicalmente diferente de nós e ler os textos deles com uma honestidade investigativa genuína. E para encerrar a nossa análise aprofundada de hoje, fica aqui uma reflexão forte para a nossa audiência levar para a vida. O relato daquele monastério no norte do Japão carrega um peso que deve ser levado adiante para além da religião. Concordo plenamente. Pensem nisso. Se um mestre zen, analfabeto, lá isolado no campo, conseguiu escutar a leitura de um livro de uma tradição que ele sequer sabia que existia e conseguiu encontrar ali a essência exata do trabalho de toda a sua vida? A beleza pura da compaixão. Sim. Qual fonte de informação completamente desconhecida ou até aparentemente contraditória às nossas visões pode conter a resposta exata para aquele problema difícil que precisa ser resolvido agora mesmo? A resposta quase sempre está fora dos muros que nós mesmos construímos. Fica a provocação.